Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao estudo da Lei 6.091 de 1974, que dispõe sobre o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais e da outras providências. Desta vez, vamos iniciar o estudo do artigo 11, que vai trazer para a gente quais são os crimes eleitorais previstos naquela lei. Vamos verificar que há crimes com pena de detenção, crimes com pena de reclusão, crimes de multa e assim por diante. Lembrando que vou trazer também algumas observações importantes nos estudos dos crimes eleitorais. Então, essa aula vai ser um pouco maior do que a gente costuma fazer, do que a gente costuma estudar aqui nos vídeos que eu posto no YouTube ou nas redes sociais, ok? Então, acompanhem comigo e boa aula! Vamos fazer agora a leitura do artigo 11, que vai trazer incisos onde vão estar tipificados os crimes eleitorais relacionados à lei em estudo. Lembrem-se, o direito penal eleitoral não vai trazer contravenções. Sempre que houver um tipo penal, ele vai ser classificado como crime. É importante que vocês entendam isso. Sempre dolosos, não existe a modalidade culposa, pelo menos até o momento em que essa aula está sendo gravada. Então, o crime é sempre doloso, não existe infração penal eleitoral do tipo contravenção, é sempre modalidade crime, ok? E nós temos aqui, então, crimes com pena de detenção, reclusão, multa, e vamos verificar a partir de agora, fazendo a leitura do artigo 11, inciso 1. O primeiro tipo penal que nós vamos trazer é inciso 1, descumprir o responsável por órgão, repartição ou unidade do serviço público o dever imposto no artigo 3º ou prestar informação inexata que vise a elidir total ou parcialmente a contribuição de que ele trata. Pena detenção de 15 dias a 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Maria, que artigo 3º é esse que ele está falando? Lembra que o responsável pela repartição pública, o órgão público, precisa, até 50 dias antes da data do pleito, oficiar a Justiça Eleitoral, informando o número, a espécie, a lotação dos veículos e embarcações de sua propriedade e justificando, se for o caso, a ocorrência da exceção prevista no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, que são aqueles carros carros, embarcações, aqueles veículos que precisam ficar para manter o serviço essencial. Ocorre que se esse responsável, lembrem-se, isso aqui é um crime próprio, exige uma qualidade do agente, do agente que está cometendo o crime. Qual é essa qualidade? Ele tem que ser responsável ali pela repartição pública. O órgão estadual, o serviço público federal, estadual, municipal, não interessa, mas tem que ser a pessoa responsável. E assim a gente classifica aqui um agente público, né? Não é um servidor público. Tem que ser aquele agente público responsável pelaquela repartição e que deveria fazer o ofício, comunicar através de ofício, até 50 dias antes da data do pleito, quais são os carros ou veículos, embarcações que estão disponíveis para a Justiça Eleitoral e quais são aqueles que vão precisar justificadamente de ficar ali para cumprir o serviço essencial. Então, aqui nós vemos também que esse tipo, na verdade, é um tipo misto. Por quê? Esse tipo penal aqui, ele é misto, alternativo, porque ele não traz só uma conduta, ele traz várias condutas. Não oficiou, crime comissivo, essa modalidade é omissiva, na verdade, porque ele se omitiu, ele deveria ter oficiado a Justiça Eleitoral quando não fez. Não é simplesmente, por preguiça, responsabilidade, desídia, isso aí não tipifica o crime eleitoral, tá, gente? Deve haver um dolo. Pode ser um dolo genérico, nesse caso do caput, ou pode ser também um dolo específico, tá? Por exemplo, o dolo específico vai entrar quando ele informa, aqui já é na modalidade comissiva, há uma ação, não é uma questão de omissão, ele vai informar no ofício, só que ele informa um número que não corresponde à realidade, ele informa um número de veículos ou de embarcações que não são o que realmente, não é realmente o número de veículos que ele tem. Isso com o dolo específico
com a finalidade específica de elidir total ou parcialmente a contribuição com aqueles veículos e embarcações, ok? Nesse caso, então, há pena de detenção de 15 dias, 6 meses e haverá o pagamento de multa de 60 a 100 dias multa. Vamos relembrar? Descumprir o responsável por órgão, repartição ou unidade do serviço o dever imposto no artigo 3º ou prestar informação inexata que vise a elidir total ou parcialmente a contribuição de que a ele trata. Detenção de 15 dias a 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Aqui deixei para vocês o artigo 3º para que vocês relembrem de forma mais fácil, com os seus incisos, mas o principal está aqui no caput, tá, gente? O que vai tipificar aqui o crime eleitoral vai estar aqui no artigo 3º, bem no caput. É um crime de mera conduta também, já que basta a pessoa responsável por oficiar a Justiça Eleitoral se omitir. Para transcorrer o prazo de 50 dias, essa pessoa intencionalmente não comunicou à Justiça Eleitoral através do ofício, já está tipificada a conduta, aqui no caso, o crime eleitoral, independentemente de haver ou não prejuízo à Justiça Eleitoral. Que isso fique bem claro. Eu trouxe aqui algumas observações importantes e nós vamos acompanhar, fazer a leitura atenta. Ai, Maria, é chato ler também, mas é chato reprovar. Então, vamos fazer a leitura atenta, acompanhem comigo. O que eu trouxe para vocês de observação é que é importante lembrar que o direito penal vai doar ao direito eleitoral toda aquela estrutura, teoria do crime, aplica-se também aos crimes eleitorais todos os institutos previstos lá na parte geral do Código Penal. Por exemplo, Maria, na parte geral do Código Penal, nós vamos ver qual é o lugar do crime, qual é o tempo do crime, o que se define como consumação e tentativa, os institutos que tratam da aplicação da pena, o concurso de pessoas, concurso de crime, extinção da pretensão punitiva, prescrição, tudo isso. Toda essa teoria geral, todos os princípios do direito penal vão se aplicar ao direito penal eleitoral, porque os crimes eleitorais não são crimes políticos, são crimes comuns, só que tem ali como objetivo, né, como finalidade, resguardar o processo eleitoral, o processo democrático, fazer valer ali o livre exercício do voto do cidadão, da cidadã, sem a influência, por exemplo, do poder econômico. Aqui, ao final, a objetividade jurídica é resguardar sempre a democracia, ok? Podemos verificar também essa aplicação subsidiária do Código Eleitoral, aliás, do Código Penal ao direito eleitoral, lá no que está disposto no artigo 287 do Código Eleitoral. Lá vai dizer que aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as regras gerais do Código Penal. Então, existe a modalidade de crime eleitoral, são crimes comuns e toda a teoria do direito penal e a parte geral do Código Penal vão ser aplicadas no que toca aos crimes eleitorais, ok? Que mais, Maria? Eu trouxe aqui, por exemplo, para vocês a definição de pena de multa do Código Penal, que também se aplica aos crimes eleitorais. Lá no Código Penal, no artigo 49, vai dizer para a gente que a pena de multa consiste em pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. O dia multa ele vai ser calculado pelo juiz, ele não pode ser menor do que 10 e, no máximo, 360 dias multa. Tá, Maria, mas o que acontece? Qual é o valor do dia multa? Vamos lembrar que lá no parágrafo 1º do artigo 49 vai dizer que o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. E também o valor da multa vai ser sempre atualizado. Maria, mas existe a lei de execução penal que também trata dessa matéria, mas eu não vou entrar na lei de execução penal, porque geralmente ela não é cobrada em prova de concursos para TREs, ok? Então, relembrando,
Código Penal, artigo 49, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo 360 dias multa. E o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. E o valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária. Atentem-se a isso, porque toda a definição da pena de multa criminal vai ser aplicada também no que trata aos crimes previstos na legislação eleitoral, porque toda a teoria geral e o Código Penal também é aplicado, as regras gerais do Código Penal são aplicadas aos crimes eleitorais. Que mais? Trouxe aqui também para vocês se lembrarem que as classificações do crime em geral também se aplicam ao crime eleitoral. Então, assim, se o crime é comissivo, omissivo, tentado, consumado, exaurido, conexo, formal, material, de mera conduta, toda essa classificação criada pela doutrina, na teoria geral do crime, também vai ser aplicada ao que toca aos crimes eleitorais, ok? Todas as infrações penais eleitorais são crimes, já havia comentado com vocês, não havendo contravenção penal eleitoral prevista na legislação atual. Lembrem-se, infrações penais se subdividem em crimes e contravenções. Nós não temos atualmente contravenções na legislação eleitoral. Nós temos sempre a infração penal na modalidade crime, delito, ok? Atualmente, então, também não há crime eleitoral culposo, porque não há previsão legal. Lembrem-se, só há crime culposo quando a lei expressamente diz, olha, aqui por negligência, imprudência, imperícia, vai ser aplicada a pena criminal nessa modalidade culposa. Mas tem que estar expressa na lei, tem que estar expressa essa previsão. Não basta simplesmente tipificar e, no geral, quando não se fala, é porque não há modalidade culposa. É o caso dos crimes eleitorais, tá? Então, todas as modalidades de crimes eleitorais são dolosas. Por quê? Porque o agente quis, pode ser o dolo direto, né? Ele quis o resultado ou ele assumiu o risco de produzir esse resultado que caracteriza dolo eventual. Não existe atualmente na legislação eleitoral previsão de crime eleitoral culposo. Fiquem atentos e atentas. Outra observação importante: as infrações penais eleitorais são processadas mediante ação penal pública incondicionada. Então, o Ministério Público vai ter que oferecer aquela peça inicial chamada denúncia para que se dê início à ação penal eleitoral, sempre mediante ação penal pública incondicionada. Não existe queixa-crime, ação penal privada, com exceção, uma exceção. Qual exceção? Quando o Ministério Público deixa passar o prazo, seja para no que toca ao inquérito policial, seja no prazo da ação penal, mesmo propriamente dita, nesse caso, porque é um direito, uma garantia constitucional, lembrem-se, a ação penal privada subsidiária da pública, como está inserida lá no rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, vai ser admitida, sim, também no processo penal eleitoral, mas apenas se o Ministério Público não oferecer a denúncia ou requerer as diligências ou solicitar arquivamento de inquérito policial no prazo legal. Repetido, então, o cabimento da ação penal privada subsidiária no âmbito da justiça eleitoral é aplicável como exceção, lembrando que a ação penal privada subsidiária da pública está inserida lá no rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, prevista na Constituição de 1988, artigo 5º, inciso
59 e será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, mas a queixa-crime em ação penal privada subsidiária somente pode ser aceita caso o representante do Ministério Público Eleitoral não tenha oferecido a denúncia, requerido diligências ou solicitado o arquivamento do inquérito policial no prazo legal. Que mais? Vamos lá, vamos ficar fortes e firmes nos estudos, gente. A aplicação subsidiária ou supletiva do Código de Processo Penal ao processo penal eleitoral é cabível. As infrações penais tipificadas na legislação eleitoral obedecem ao procedimento especial previsto lá no artigo 355 do Código Eleitoral. Há sim um rito criminal, um rito processual para tratar das ações penais eleitorais na verdade, esse rito está previsto lá no Código Eleitoral, no artigo 355. No entanto, de acordo com o artigo 364 do próprio Código Eleitoral, no processo e julgamento de crimes eleitorais e dos comuns que lhe forem conexos, assim como nos recursos e na execução que lhes digam respeito, aplicar-se-á como lei subsidiária ou supletiva o Código de Processo Penal. Maria, e qual seria a diferença entre aplicar de forma subsidiária e de forma supletiva? Gente, imagina assim, no caso da supletividade, imagine que o Código de Processo Penal vai ser aplicado quando algum instituto foi previsto lá no Código Eleitoral, algum instituto processual foi previsto no Código Eleitoral, mas ficou faltando alguma parte, alguma novidade, alguma especificação. Então, a gente vai completar. Quando a gente completa, a gente suplementa. Por isso, supletividade, tá? Existe uma norma, só que ela está incompleta. Será necessário completar essa norma. Então, a gente aplica supletivamente, toma aquele suplemento. Lembra assim, na alimentação, a gente geralmente, a gente quando se alimenta, a gente consegue todas as vitaminas, mas às vezes é necessário suplementar, não é? A gente vai lá na farmácia, compra um suplemento e mesmo que a gente tenha ingerido, às vezes não é o suficiente, então a gente suplementa, a gente completa, ok? Só para que vocês gravem. Supletivamente significa aplicar o Código de Processo Penal quando a legislação eleitoral disciplinar algum instituto processual de forma incompleta, ou seja, vai ser necessário completar a norma. Já a aplicação subsidiária significa aplicar o Código de Processo Penal quando a legislação eleitoral não disciplinar nada sobre aquele instituto processual. Nesse caso, há uma ausência total da norma. E aí, a gente vai utilizar tudo que estiver previsto lá no Código de Processo Penal, desde que compatível, lógico, com a sistemática aplicável ao processo eleitoral, ok? A ausência total de previsão do Instituto Processual na legislação eleitoral vai gerar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal e dos institutos, ou até de outras leis que tratam de processo, né, desde que compatível com o sistema do direito eleitoral. Que mais? Lembrem-se também que o Código Eleitoral já previa que os crimes conexos aos crimes eleitorais seriam apreciados pelos juízes eleitorais. Essa previsão estava no artigo 35, mas foi necessário, através de decisão do Supremo Tribunal Federal, no inquérito 4.435, lá em 2019, reafirmar essa competência, porque havia muita interpretação divergente a respeito do tema. Então, desde a decisão do STF, lá em março de 2019, reafirmou-se a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes comuns conexos aos crimes eleitorais. Aqui eu trouxe para vocês a previsão do artigo 35, que diz: compete aos juízes, lá no inciso 2, processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. Lembrando que se a competência estiver prevista na Constituição, por exemplo, competência para o júri, algum crime conexo ao crime eleitoral, o crime contra a vida, o crime doloso. Geralmente, o que a doutrina, em sua maioria, vai nos explicar é que se houver essa previsão constitucional,
para a competência, por exemplo, do júri, vai se separar o júri, nesse caso, vai separar, o júri vai apreciar os crimes dolosos contra a vida. E a Justiça Eleitoral vai apreciar o que, o que toca ao crime eleitoral, tá? Isso doutrinariamente, fiquem espertos. Mas, em regra comum, a pessoa roubou um carro para poder aplicar em transporte de eleitores. Isso daí vai aplicar, sim, a competência vai atrair a competência da Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral terá competência para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, gravem bem. Além disso, os institutos despenalizadores também se aplicam no âmbito do processo penal eleitoral e aos crimes eleitorais em geral. Lembrem-se, do que você está falando, Maria? Estou falando da transação penal, da suspensão condicional do processo previsto lá na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e estou falando da novidade, que é o acordo de não persecução penal, cada um com suas características, cada um com seus requisitos, mas o que importa para vocês saberem é que os institutos despenalizadores aplicam-se ao processo penal eleitoral. Por exemplo, a Lei 9.099 de 95, que vai dispor sobre juizados especiais cíveis e criminais, além de outras providências, traz lá no artigo 61 que consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para efeito daquela lei, né, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então, lembrem-se que os crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aquele que a pena máxima não é superior a 2 anos, cumulada ou não com multa, se for verificado esse crime, esse tipo de crime, lá no Código Eleitoral, na legislação esparsa, ou aqui, como a gente está estudando, acabou de estudar aqui no CAPT, do artigo, perdão, no inciso 1 do artigo 11, nós vimos que é um crime de menor potencial ofensivo. Então, vai caber, sim, a transação penal, por exemplo, que são as medidas despenalizadoras, né? Vamos lá, transação penal, uma das medidas despenalizadoras, perdão, está prevista lá no artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Nós temos também a suspensão condicional do processo, prevista lá no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, que vai dizer que nos crimes em que a pena mínima, veja a diferença, aqui a suspensão condicional do processo traz como um dos requisitos a pena mínima combinada deve ser igual ou inferior a 1 ano para que a gente possa propor a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo, já há denúncia, gente. Aqui, olha, crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor suspensão condicional do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Aqui nós estamos falando de sursis processual, tá? Então, lembrem-se, a suspensão condicional do processo é diferente da transação penal. A transação penal, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, caso dos crimes eleitorais, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Então, aqui, lembrem-se também que a pena combinada para a transação penal, a pena máxima não pode ser superior a 2 anos e ela pode ser acumulada ou não com multa. Já a suspensão condicional do processo, a exigência é que a pena mínima combinada, vamos supor, aqui não se trata de uma pena
em que a pena máxima vamos supor que a pena máxima seja superior a 2 anos. A gente vai fazer o quê? Não vai caber transação penal? Vamos dar uma olhadinha, então, verificar se a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. Se for igual ou inferior a 1 ano, nós podemos, então, oferecer a suspensão condicional do processo. O Ministério Público pode fornecer a suspensão, fornecer não, propor a suspensão condicional do processo. Lembrando que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ele já oferece junto. Então, já há aqui uma ação penal. Aqui, na nossa transação penal, não havia ainda, não há ainda, uma ação penal propriamente dita em curso. Lembre-se que o oferecimento da denúncia vai fazer com que a ação penal exista, na verdade, né? Lembrando, então, a suspensão condicional do processo, o Ministério Público oferece a denúncia, pode propor a suspensão condicional por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presente os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Além disso, nós temos agora o acordo de não persecução penal, previsto lá no Código do Processo Penal, no artigo 28A, que vai dizer: não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, lembrem-se sempre que todos os institutos despenalizadores vão trazer esta observação que o crime deve ser sem violência ou grave ameaça. E, além disso, a pena mínima deve ser inferior a 4 anos para que seja proposto o acordo de não persecução penal. A pena mínima inferior a 4 anos. Lembrando também que, se couber a transação penal, nesse caso, não se oferece o acordo de não persecução penal, tá, gente? Eu trouxe para vocês essas modalidades porque vai ficar mais fácil de se entender também o processo penal eleitoral e o direito penal eleitoral, ok? Lembrem-se disso. Bons estudos, muito obrigada e até mais.